7h36. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A energia mais cara puxou um aumento de 0,44% na inflação do país em setembro. Na Grande Curitiba, o índice de preços ao consumidor amplo fechou em 0,77%. O resultado, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi maior do que o mês anterior, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo estava negativo, em 0,02%. A variação positiva, então, para 0,44% foi fruto principalmente do aumento nos preços de energia elétrica. Lembrando que no mês passado a Agência Nacional de Energia Elétrica alterou a bandeira tarifária, passando para vermelha 1 e não mais vermelha 2. Segundo o IBGE, o serviço de energia elétrica residencial teve uma alta de aproximadamente 8% em setembro na comparação com agosto. O setor de alimentação e também de bebidas teve um registro de alta no mês passado, depois de 2 meses seguidos de queda. O aumento do preço da carne bovina e de algumas frutas por causa do clima seco e da estiagem também impactou no resultado do índice. No ano, a inflação acumulada no país é de 3,31% e nos últimos 12 meses o acumulado sobe para 4,42%. André Almeida, que é o gerente do IPCA dentro do IBGE, comentou o resultado comparando aí os meses. Vamos ouvir. No mês de setembro, os principais impactos vieram das altas nos grupos habitação e alimentação e bebidas. No grupo habitação, que teve alta de 1,80%, a principal influência veio da energia elétrica residencial, que subiu 5,36%. Em setembro, esteve em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Lembrando que no mês de agosto estava em vigor a bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional nas contas de luz. Os produtos alimentícios subiram após 2 meses consecutivos de queda. Destacam-se no mês de setembro as altas de 2,97% das carnes e de 2,79% das frutas. O clima bastante seco e a forte estiagem em diversas regiões do país foram fatores que contribuíram para essa alta nos preços em setembro. Na Grande Curitiba, ou seja, na capital e nas cidades que fazem parte da região metropolitana, a inflação ficou em 0,77% em setembro, depois de ter registrado uma queda de 0,36% no mês anterior. No acumulado do ano, o índice está em 3,12% e nos últimos 12 meses o IPCA chega a 3,52% abaixo da média nacional. Pedroso, eu vejo esses números aí, eles parecem pequenos, né? 0,77, 0,44%. Eu confesso que quando eu vou pagar a minha conta no caixa do mercado, eu sinto mais, está mais pesado. Eu vejo pelos ovos. A gente pagava aí naquela bandejinha de 20 unidades, 12, 13 reais. Agora, frequentemente, paga mais de 20. Por que esses números parecem pequenos e na prática parecem maiores? Primeiro que você tem uma certa alquimia na hora de compor ali o IPCA, existe uma certa flexibilidade na composição de alguns produtos. Então, assim, a maneira como vem sendo operado ou conduzido o IBGE tem gerado questionamentos, inclusive pelos próprios servidores do IBGE. Mas deixando de lado essa leve desconfiança que alguns analistas têm sobre a credibilidade da forma como vem sendo medida, aferida ali a inflação, porque é isso. Qualquer pessoa que vai ao caixa do supermercado, vai ao posto de gasolina, acerta a planilha ali dos seus gastos pessoais no final do mês, percebe que o custo aumentou mais do que dizem os índices oficiais. Agora, também tem uma outra situação. O peso relativo, e esse é o termo técnico, da inflação em cada um dos indivíduos está diretamente ligado aos itens que ele consome mais. Então, algumas famílias, justamente as famílias mais pobres, elas têm um impacto maior justamente dessas contas obrigatórias, da qual elas não conseguem fugir. Eles não conseguem fugir da conta de eletricidade, ele precisa manter a geladeira ligada, ele precisa ter a luz ali para o filho conseguir estudar, ele precisa do alimento em casa. Então, quando esses itens sobem, pesa muito mais no seu cotidiano do que talvez outras pessoas que conseguem dar aquela enxugada, talvez deixem no restaurante, enfim, algumas outras classes sociais. Agora, a gente precisa ser claro aqui, a notícia trouxe a inflação, e a Bia deixou muito claro isso, enquanto a bandeira vermelha estava no nível 1. Nós já estamos rodando no nível 2 da bandeira vermelha. Enfim, essa inflação causada pela energia elétrica vai pesar ainda mais. Por conta disso, Mark, e por uma falta de boa vontade do governo em ajudar a inflação a cair, eles estão colocando muito na culpa da energia, e não é só isso. Se você for olhar ali a quantidade de tributos que tem na nossa conta de luz,
passa dos 30%. Enfim, se você coloca os subsídios, então vai muito além. Se o governo quisesse ali reduzir de fato a conta da energia, era só tirar um pouquinho do apetite arrecadatório que ele tem ou dos subsídios aos amigos do rei, que tantas vezes eles direcionam para a turma das termoelétricas. Mas enfim, Mark, a inflação vinda da energia e de outras áreas tende a subir. Então logo logo a gente vai olhar a existência de títulos do Tesouro IPCA mais 7. Hoje tem mais 6. Logo logo vai ter mais 7. Porque o único jeito de financiar esse dragão que a gente sustenta é gerando mais dívida. É isso, né? O Estado tem 3 fontes principais em que ele arrecada, que é a energia elétrica, que são os combustíveis, e as telecomunicações. Pode ver, o Pedroso fez um alerta importante. Pega e para, hoje, em algum momento do dia, e veja a sua conta no detalhe. A de telefone, a da internet, enfim, a de energia, e pega a notinha do posto de gasolina. Você vai ver ali o quanto o Estado te morde. Só nesses 3 setores ele já se sustenta, né, fora o resto que ele pega nos outros setores. E falando sobre inflação, o índice de preços de alimentos e bebidas no Paraná reverteu a tendência de queda e cresceu também 0,72% no mês passado. O IPR, sigla para Índice de Preços Regional de Alimentos e Bebidas, é calculado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o IPARDES. Depois de 2 quedas registradas em julho e agosto, setembro teve aumento de 0,72%. O resultado foi reflexo de aumentos constatados em todas as cidades em que a pesquisa é feita. Entre os 6 municípios paranaenses que fazem parte desse indicador, a maior variação mensal aconteceu em Ponta Grossa, de 1,44%. Na sequência vem Foz do Iguaçu, que teve um crescimento de 0,78%, e Curitiba com uma alta de 0,68%. O IPR também registrou crescimento de 0,61% em Londrina, de 0,54% em Cascavel e de 0,29% em Maringá. O resultado foi puxado principalmente pelo aumento no valor da laranja-pera, do café, do feijão preto. Ainda segundo o IPARDES, safras satisfatórias contribuíram para que a cebola, a batata e o alho apresentassem queda de preços no mês de setembro. O Índice de Preços Regional de Alimentos e Bebidas usa os registros fiscais da Receita Estadual do Paraná para fechar os números. O IPARDES faz uma média de 382 mil registros de notas fiscais eletrônicas emitidas em estabelecimentos comerciais de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. É isso, a economia é conectada, né, Pedroso? A alta lá reflete em todos os setores. Totalmente. E mais, esse detalhe da notícia explica melhor ainda aquele ponto que você trouxe, Marco. Vamos lá. Você teve um aumento do café, da laranja e do feijão preto. Você teve uma queda da cebola, da batata e do alho. Eu não conheço ninguém que, por conta do aumento do preço do feijão preto, fala, não, então agora eu vou colocar mais cebola no feijão. Enfim, uma coisa não compensa a outra, mas às vezes os índices eles acabam tratando como se fosse muito parecido. Não é. A gente sente isso quando vai no mercado e escolhe o que vai comer.